Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a aplicação da lei no espaço. O meu grupo é composto por mim, Emiliana, Ana Paula Vasconcelos, Bruno Emerick, Eduardo Regis, Henrique Gomes e William Taylor. Primeiramente, é de extrema importância perguntarmos por que estudar a aplicação da lei no espaço. Bom, muitas vezes existem lides que acabam interferindo nos interesses de dois ou mais estados igualmente soberanos e podem levar a conflitos que é muito importante que nós saibamos como aplicar a lei no espaço para que a decisão seja justa. Ao falarmos sobre a aplicação da lei no espaço, é inevitável que falemos sobre as leis de introdução às normas do direito brasileiro. Nela constam situações como obrigatoriedade da norma, vigência da norma e, neste caso, abrangência da norma. Quando falamos sobre a aplicação da lei no espaço, falamos sobre a abrangência das normas daquele estado dentro de um possível território. Bom, dentro das leis de introdução do direito brasileiro, a aplicação da lei no espaço se encontra dos artigos 7º ao 19º, sendo que no seu artigo 17º, em resumo, diz que a lei brasileira é aplicada somente no território brasileiro e é soberana neste território. Bom, o Brasil adotou a teoria da territorialidade moderada, uma vez que, no espaço territorial brasileiro, aplica-se a lei em razão da soberania nacional. Para que haja a aplicação da lei estrangeira no Brasil, é preciso que haja uma regra de conexão, sendo ela chamada de Estatuto Pessoal. Com isso, a LINDB prevê 7 hipóteses na qual a lei estrangeira pode ser aplicada no Brasil. Elas são o nome, a personalidade, a capacidade, o direito de família, os bens móveis que o interessado traz consigo, o penhor e a capacidade sucessória. Mas a aplicação dessas leis é somente uma filtragem, porque apesar delas poderem ser aplicadas no Brasil, não se pode elas irem contra as leis brasileiras. Como, por exemplo, se um árabe se casar no Brasil, ele poderá se casar somente uma vez, sendo que as leis do seu país permitem ele casar 3 vezes. Existem 3 casos em que a LINDB admite a aplicação da lei estrangeira sem que ela esteja no Estatuto Pessoal. Eles são os conflitos sobre bens imóveis, lei sucessória mais benéfica ao cônjuge ou aos filhos e o lugar de obrigação. Meu nome é Bruno Emerick e eu irei falar sobre a aplicação do Estatuto Pessoal. Bom, o que é o Estatuto Pessoal? No direito, Estatuto Pessoal é o conjunto dos atributos constitutivos da individualidade jurídica de uma pessoa. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também conhecida como LINDB, prevê 7 hipóteses da aplicação das normas estrangeiras em território brasileiro, sendo essas hipóteses: primeiro, o nome; a segunda, a personalidade; a terceira, a capacidade; a quarta, o direito de família; a quinta, os bens móveis que o interessado traz consigo; a sexta, o penhor; e a sétima, a capacidade de sucessoria. O 7º artigo da Lei de Introdução ao Código Civil diz que o país em que a pessoa está domiciliada determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, do nome, da capacidade e dos direitos da família. Ele está composto por 8 incisos, tendo como exemplo o primeiro, que diz que, se realizar um casamento no Brasil, será aplicadas as leis brasileiras quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades de celebração. Bom, no 7º parágrafo, salvo caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se a outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do curador aos incapazes sob sua guarda. Já no 8º parágrafo, quando a pessoa não tiver domicílio, o que se considera é onde o indivíduo reside ou no lugar onde ele se encontra. Nesses 7 casos, nós teremos a aplicação do Estatuto Pessoal, hipótese na qual será aplicada a lei estrangeira, qual seja a lei do domicílio do interessado. Mas a aplicação do Estatuto Pessoal pressupõe a filtragem interna ou filtragem constitucional. E essa é uma necessidade para o respeito da soberania do Estado. Sendo assim, só se pode aplicar uma lei estrangeira ao território nacional se ela passar pelo crivo constitucional, pois poderia até mesmo atentar contra a soberania nacional se assim não fosse. Um exemplo que foi dado no caderno é que um árabe não pode casar mais de uma vez no Brasil, ainda que no seu país de origem admita pelo menos uns 3 casamentos.
Meu nome é Eduardo e eu vou falar para vocês um pouco sobre a permissão entre 3 casos que são permitidos a aplicação da lei estrangeira sem a aplicação do Estatuto Pessoal. Bom, o primeiro caso é sobre conflitos sobre bens imóveis, ou seja, o bem imóvel ele será julgado no Brasil, porém, se ele estiver localizado no estrangeiro, esse bem imóvel será julgado de acordo com o ordenamento jurídico do local em que ele estiver localizado. Por exemplo, uma pessoa reside no Brasil e tem um bem imóvel no Uruguai. Esse bem imóvel será julgado no Brasil, porém, ele será julgado com base na lei do Uruguai. Bem, o segundo caso fala sobre a lei sucessória mais benéfica aos filhos ou aos cônjuges. Isso quer dizer que, se o indivíduo chega a falecer em território brasileiro, a sua herança e o que ele deixa, os seus bens imóveis, ele será julgado ou partilhado de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. O terceiro e último caso fala sobre o lugar das obrigações, ou seja, sobre os contratos internacionais. Esses contratos internacionais são realizados pelo proponente. O proponente, caso ele reside no Brasil, esse contrato será realizado de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Ele vai realizar um contrato com uma pessoa que se localiza no estrangeiro. Essa pessoa que está localizada no estrangeiro terá que concordar com as cláusulas que ele colocar neste contrato. Agora Ana Paula dará continuidade falando um pouco mais sobre os contratos. Para o STF homologar sentenças estrangeiras, cartas rogatórias ou laudo arbitral, é necessário a presença de 3 requisitos. A prova de trânsito em julgado, que comprova de que as partes não apresentaram recursos durante o tempo que foi dado a elas, e a sentença final foi dada e não cabe mais alterações. Isso está exposto na súmula 420 do STF. Outro ponto é a filtragem constitucional, que consiste na aplicação somente das sentenças que não contradizem o nosso ordenamento jurídico. E por último, o cumprimento das formalidades processuais, que é encontrado no artigo 963 do Código de Processo Civil. E alguns dos requisitos são a sentença ter sido proferida por um juiz competente, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia, ter sido traduzida por intérprete autorizado, ter sido homologada pelo STF, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Bom, o STF, ele homologa a homologação pelo STF ocorre de forma monocrática, ou seja, o presidente do STF geralmente toma essas decisões. No entanto, quando acontece de ser contrariado ou uma denação, essa sentença ela é submetida a uma corte especial, e aí já não tem mais como fazer de forma monocrática. E existem também os casos em que é dispensada a homologação pelo STF, que é quando a sentença ela é meramente declaratória. Isso está exposto no 15º artigo das Leis de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o novo CPC, ele traz consigo, no artigo no artigo 961, de que o divórcio consensual, ele traz sim efeitos para o Brasil e que não precisa de homologação. E traz consigo também de que depois da concessão do exequatur à carta rogatória, medidas de urgência podem ser executadas no Brasil através da carta rogatória e sem necessidade de homologação pelo STF. Obrigada pela atenção, esse foi nosso trabalho.